Existem 3 formas de inserir CSS personalizado no seu WordPress de forma gratuita e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Se você usa o Elementor Pro, a melhor forma de você inserir CSS personalizado é através da ferramenta Códigos Personalizados do Elementor Pro. Mas se você não tem ele em algum site que você esteja trabalhando ou você quer conhecer formas alternativas de utilizar código personalizado, é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. A primeira forma de adicionar o CSS é através de um elemento de HTML. Então, aqui nos widgets do Elementor, você vai procurar por HTML e você vai escolher aqui. Você pode colocar aqui esse widget em qualquer lugar, porque ele não vai ficar visível, o conteúdo dele não vai ficar visível, somente a função dele, a regra que eu vou colocar aqui dentro, que vai ser aplicada nos elementos aqui da página. No caso, eu quero mudar a cor aqui desse título, quero colocar um título degradê. Para inserir esse código, basta eu vir aqui nessa caixinha e abrir a tag de Style, e aí ele já fecha automaticamente para mim, e eu insiro o código CSS aqui dentro. Inseri aqui o código, mas veja que em vez dele aplicar o efeito somente nesse título aqui menor, que era o que eu queria, ele aplicou nos 2 títulos. Isso se deve ao fato de que ambos esses títulos aqui, eles têm a mesma classe, que é essa daqui que eu estou selecionando. Se a gente estivesse utilizando o Elementor Pro, bastaria a gente vir aqui e colocar a palavrinha Selector, que ele iria aplicar somente a esse segundo aqui. Só que o Selector não funciona dessa forma aqui, ele não funciona no Elementor gratuito, somente no Elementor Pro. Existe uma forma de contornar isso aqui, eu vou te ensinar sobre isso no final do vídeo. Mas só para você saber que é possível inserir o código aqui dentro. A vantagem de colocar o código através do HTML dentro da página é que você vai fazendo as alterações e você já vai vendo o resultado imediatamente. E se você precisar fazer alguma alteração, você já sabe aonde é que está ali o arquivo e é só procurar o código que você quer mudar. Mas tenha em mente que se você estiver selecionando uma classe que ela se repete ao longo do site, o que é o caso da classe de título, esse código aqui ele vai ser replicado em todas as páginas. Não quer dizer que você está colocando o HTML aqui que essa regra só vai ser aplicada aqui nessa página. Não, ela vai ser aplicada em todo o site. Vou apagar aqui. E agora a segunda forma de inserir CSS gratuitamente no WordPress, através do plugin Code Snippets, que é um plugin que te permite adicionar códigos, não só CSS, mas PHP, JavaScript, dentro do seu site, dentro do seu WordPress, sem gerar alterações no arquivo raiz do seu tema. Então, se por acaso algum código que você colocou estiver dando um problema no site, basta você desativar esse plugin que as alterações elas vão deixar de ser aplicadas e o site vai voltar a funcionar. Então, é uma forma muito mais segura e também é uma forma mais organizada, porque você vai ter todos os seus códigos em um único lugar. O plugin em questão é esse aqui, Code Snippets. O meu já está ativo, você vai instalar e ativar no seu WordPress e aí vai aparecer essa nova opção aqui no seu menu, trechos de código. E aí ele vem com alguns códigos aqui por padrão e aqui em cima são as abas dos tipos de código. Se você observar, estilo CSS não está habilitado, porque é uma função que está apenas disponível no Pro, na versão Pro do Code Snippets. Mas a gente consegue fazer isso de uma outra forma, adicionando um código PHP. Então basta eu vir aqui em adicionar novo, e aí eu vou adicionar esse código aqui. O seu CSS você vai inserir aqui dentro dessa parte de Style, do mesmo jeito lá do HTML. Então eu vou copiar meu código e colocar aqui dentro, dar um nome para ele para saber do que se trata e coloco para salvar alterações. E se eu voltar aqui nos meus trechos de códigos, eu vou habilitar aqui ele e se eu recarregar aqui minha página, a mudança foi aplicada aqui nos meus títulos. E aí a vantagem é justamente essa aqui, eu posso habilitar e desabilitar esse código a qualquer momento. Das 3 formas que eu estou mostrando aqui, essa é a que eu prefiro, a que eu acho que deixa as coisas mais organizadas e que também é mais segura. Eu vou desabilitar aqui agora para a gente ver a terceira forma de adicionar CSS, que é através do tema. Para fazer isso, basta acessar o tema, aparência, personalizar, e em todo tema que você estiver utilizando, vai ter aqui essa parte de CSS adicional. E aí você pode adicionar o seu CSS adicional aqui. Qual que é o problema desse método? Se você desinstalar esse tema, se você instalar um outro tema, as coisas que você colocou aqui não vão passar de um tema para o outro. Elas vão deixar de funcionar, porque elas estão sendo aplicadas especificamente a esse tema. Então, vou pegar aqui mais uma vez o nosso código e vou jogar aqui e vou publicar. E veja que agora em todos os títulos do meu site, esse degradê aqui ele está sendo aplicado. Então, agora como que resolve esse problema de você pegar uma classe,
você colocar uma regra para ela e essa classe ela já está sendo utilizada em outros espaços do seu site. Como a gente não tem o seletor disponível, a gente vai aplicar uma classe nesse elemento que a gente quer que seja o único que vai receber a regra. Então aqui eu vou colocar assim, título, tracinho, degradê. E vou copiar aqui esse título. E aqui no meu código, em vez de selecionar isso aqui tudo, eu vou selecionar somente o título degradê e publicar. E publicar aqui também e vou recarregar a página. Aí agora sim, o efeito está sendo aplicado somente a esse título. Se eu quisesse que ele fosse aplicado a esses outros títulos aqui, bastava eu vir aqui em avançado, pegar o nome da classe e jogar aqui nas demais. Então, em todo elemento que eu adicionar esse nome aqui de classe, ele vai receber aquela regra que eu apliquei lá. Esse recurso aqui vai funcionar independente de qual método você está utilizando para inserir o seu CSS. Então, vou até tirar aqui, publicar, recarregar e vai sair daqui os efeitos. Aí eu voltei aqui no Code Snippets e eu vou colocar assim agora, com o nome da classe e salvar e ativar. Só recarregar aqui a página. Aí foi. Agora, um outro problema que pode acontecer com você. Mesmo colocando a classe aqui em avançado, a regra não está sendo aplicada. O que está acontecendo nesse caso é que já existe uma outra regra que está sendo aplicada a esse mesmo seletor, no caso, ao seletor de título, e essa outra regra tem prioridade em relação à regra que você colocou. Então, nesse caso, você tem que arrumar uma forma de furar a fila das regras e fazer com que essa nova regra que você está adicionando, ela tenha prioridade em relação às outras regras de CSS que estão sendo aplicadas. Uma forma de você fazer isso é adicionando um ID, porque o ID ele tem preferência em relação às classes. O ID ele fura a fila das regras de CSS e ele ganha prioridade em relação aos outros. Então, vou voltar aqui no nosso Code Snippets e agora eu vou só mostrar como funciona a prioridade do ID. Vou colocar hashtag o ID. Aí eu vou colocar uma outra regra aqui de degradê, um degradê diferente. Eu vou salvar alterações e se eu recarregar aqui a minha página, esse título aqui está recebendo a segunda regra, já que o ID vai ter prioridade em relação à classe. E esse daqui tem os dois, né? Tem a classe e o ID. Aí, nesse caso, ele vai priorizar o ID. O problema do ID é que não é recomendado que você utilize o mesmo ID em vários elementos. Então, por exemplo, eu vim aqui e colocar o ID nesses outros aqui também. Vai funcionar, mas não é uma boa prática de CSS. O ID, ele foi pensado para que ele seja aplicado a um elemento único, um elemento que só vai aparecer uma única vez na página. Então, é sempre preferível utilizar a classe. Mas, se não funcionar, se usando a classe, se usando o ID não funcionar, você pode fazer ainda uma terceira coisa que não é muito recomendado, que é você colocar important, exclamação important no final da regra. Então, vou apagar aqui e só para demonstrar como que é, aqui no final da regra, antes do ponto e vírgula, você coloca exclamação important. Essa regra aqui, ela vai furar a fila total e ela vai ficar na frente de todo mundo. Não é muito recomendado também utilizar isso daqui, porque de repente você começa a colocar um monte de important e em regras que são conflitantes e depois você não sabe onde encontrar, onde que você tem que alterar, onde que você tem que tirar o important. Então, use o important em último caso. Mas aqui só para você ficar sabendo das possibilidades. Se você quer acessar vários códigos prontos aí para facilitar o seu trabalho e para fazer coisas que você nem sabia que dava para fazer no WordPress, códigos prontos de CSS, PHP, JavaScript, HTML, dá uma olhada no meu arquivo secreto de código que eu vou colocar aqui na descrição. E se você quer se aprofundar, se você quer aprender realmente CSS, para que você fique independente aí desses códigos prontos e saiba resolver problemas quando eles aparecerem, dá uma olhada no meu curso completo de CSS para WordPress e Elementor. Espero que esse vídeo tenha sido útil e no mais, te vejo na próxima.